Isso é muito interessante, Padre Júlio, porque, né, como você falou, né, dessas previsões que infelizmente não são tão positivas para o nosso país, a gente passa por uma situação até de desconstrução, né, do aprendizado social, né, a pandemia nos traz essa inquietação e desse novo olhar para né, para se cuidar dessa esperança para a gente, né. Pela experiência que eu tenho aqui em Recife, como educador social, né, trabalho num projeto chamado Grupo Pé no Chão, nós atuamos aqui em 5 comunidades na zona norte de Recife, e nós temos algumas atividades, né, no espaço de rua, né, que a gente leva um pouco também, além das necessidades das políticas públicas, mas a questão da arte, da cultura como motivação humana para o dia a dia. E o que é interessante é que a gente sempre tem percebido que essas ações têm proporcionado uma reeducação no olhar da sociedade, né, quando vê aquelas ações. E a gente diz que as pessoas em si, a meninada, os jovens, eles passam a ser educadores sociais daquelas pessoas que passam naquelas praças, naquelas ruas, naqueles largos, né? E aí a gente volta para uma situação do próprio Evangelho, né? Quando a gente vai ver tantas ações do próprio Cristo, e a gente vai perceber que no próprio Evangelho, praticamente 90 e quase 100% das ações de Jesus Cristo foi feita no espaço de rua. Os milagres, os diálogos, os contatos, né, as parábolas sempre foram no espaço aberto com a população. Aí eu me lembro de um educador nosso, quando foi fazer um intercâmbio na Itália, e ele foi visitar algumas paróquias. E uma das perguntas que fizeram a ele foi o seguinte: você podia falar, gente, como é que é o perfil do educador social de rua no Brasil, né? Ele não é cristão, né? Ele não tem nenhuma religião, mas ele dizia mesmo assim: para mim fica difícil falar de um perfil de educador quando vocês mesmos cristãos têm um grande educador de rua que é Jesus Cristo, né? Acho que vocês poderiam falar mais sobre ele, dessa experiência divina. E aí, Padre Júlio, dentro dessa experiência de rua, como a gente consegue ver o educador a partir de Jesus Cristo como população de rua? Então, eu acho que é uma palavra-chave para nós, que é a palavra-chave do Evangelho e a palavra-chave numa metodologia pastoral nas áreas de periferia, nas periferias existenciais e com a população de rua. É conviver. Por isso, eu digo sempre, eu não trabalho com a população de rua, eu convivo com a população de rua. Então, eu partilho a minha vida com eles e é uma convivência. E é até interessante, quando o Papa Francisco me telefonou, ele disse assim, como é o teu dia? Foi interessante a pergunta dele. Parece uma pergunta bem jesuítica, né? De um diretor espiritual. Ele disse, como é o teu dia? Aí eu expliquei para ele como era o dia e disse para ele: o mais importante é conviver. Ele disse: isso mesmo, faça como Jesus, conviva com os mais pobres, esteja com eles. Então, eu acredito que essa é a grande questão para nós: conviver com a população de rua. E é nesse convívio que nós aprendemos e ensinamos. É nessa convivência que nós acertamos e erramos. É nessa convivência que nós buscamos. E o Papa Francisco falou agora, nesse encontro em Assis, da Economia de Francisco, ele disse uma coisa muito interessante, que nós, no Brasil, já quantas vezes dissemos e aprendemos com o nordestino Paulo Freire e aprendemos com a nordestina Luísa Erundina e com tantos nordestinos arretados que estão aqui por esses lados. E o Papa lembrou: não façam pelos pobres, façam com eles. Então, essa que é a questão. A pastoral de rua é uma pastoral construída com a população de rua. É dialogada com a população em situação de rua. É um caminho com eles. É um caminho mais difícil, é um caminho mais lento, porque nós queremos fazer para eles, quando o caminho é fazer com eles aquilo que aparece na convivência e que vai ter resistência, e que vai ter conflito, e que vai ter dificuldades, e que vai ter desafios. Então, sentar junto, conversar, partilhar, comer junto,
estar junto, entender o mundo a partir da calçada. Então, essa é a grande novidade. E nessa convivência, nos ensina a não idealizar. Toda convivência que idealiza é frustrante. Então, eu sempre digo, os moradores de rua, eles não são nem anjos, nem demônios, eles são pessoas. Assim como todos nós. Eles têm limites, eles têm impossibilidades, eles também são atingidos pela ideologia da dominação. Então, e estar do lado dos pobres numa sociedade que está, como a nossa, num processo meritocrático exacerbado, num processo onde o descarte se tornou explícito e prestigiado, vai gerar conflito. Vai gerar conflito. Eu lembro sempre aquilo que nos dizia o saudoso e querido padre Libânio, uma pastoral de uma sociedade em conflito. O conflito, ele atinge a pastoral, mas ele atinge porque a nossa sociedade é conflitiva. Nós vivemos uma sociedade, e no Recife isso é evidente, como é evidente em São Paulo, de grande contraste, de grande desigualdade. Como é que nós vamos superar a perversidade da desigualdade? E quando muitas vezes, até dentro da igreja, se cala diante de tanta desigualdade. Eu gosto muito quando o Papa Francisco fala que o Natal não pode ser romantizado, porque nós fizemos do Natal uma história romântica, uma mitologia romântica bonita, né? E o Natal é extremamente conflitivo, é extremamente denunciador da desigualdade, é extremamente exigente de um Deus que assume a nossa humanidade e assume a nossa humanidade fraco, pobre, frágil, descartado, como foi lembrado e como o próprio canto nesse momento celebrativo inicial nos coloca marginalizado, né? A palavra hoje mais forte, que é a que o Papa Francisco usa na exortação apostólica Evangelii Gaudium, é descarte. Eu sempre pergunto às pessoas, o que você faz com um copo descartável? O que você faz com um prato descartável? O que você faz com talheres descartáveis? E aí a pergunta, o que você faz com pessoas descartáveis? Então, quem estiver do lado dos descartados vai ser descartado também. Eu me sinto um padre descartado. Então, eu também estou no descarte, porque eu estou convivendo com os descartados. Então, eu tenho dito isso várias vezes nesse tempo da pandemia, mas é uma reflexão que me acompanha há muito tempo, que nós precisamos aprofundar essa teologia do fracasso. Quem está do lado dos fracassados vai ser fracassado também. Não tem outra alternativa. O Evangelho de Marcos, que é o evangelho que nós vamos ler neste ano litúrgico, que iniciou domingo passado, com o primeiro domingo do Advento, é o evangelho que, de maneira mais crua e dura, mostra o fracasso de Jesus. Como Jesus, dentro daquela cultura e daquela ordem, dentro daquela pax romana sacralizada pelos que se venderam ao poder, ele foi considerado um fracassado. Assim também a nossa luta, e é muito interessante quando nós queremos, e alguém me pergunta na pastoral de rua, quantos vocês já tiraram da rua? Às vezes eu digo, e você, quantos pôs? Porque a questão não é tirar da rua, a questão é mudar esse sistema. E nós temos que mudar. Agora, mudar é difícil. É difícil. Inclusive, os que estudam a linguagem disseram que alguns políticos, agora na eleição municipal, erraram quando eles falam a palavra mudança. Nós não gostamos da palavra mudança, porque tudo aquilo que muda nos traz um certo desconforto. Então, nós não queremos mudar. Acho que a palavra mais correta seria usar melhorar.
Aí melhorar, todo mundo sabe. Isso melhorar é uma coisa boa. Mas mudar é uma coisa muito difícil. Os que estudam comportamento humano e psicologia dizem que dificilmente um adulto muda o comportamento. Vocês vejam agora na pandemia a dificuldade do nosso povo mudar de comportamento. E um outro aspecto que ficou muito claro para mim durante essa pandemia, está ficando muito claro, é de que o medo não muda. O medo não transforma as pessoas. O povo perdeu o medo da pandemia, perdeu o medo de ser infectado, perdeu o medo. As praias do Recife devem estar tão cheias quanto as do Rio de Janeiro, quanto as do sul do Brasil, e por mais ameaças que se faz, o povo banalizou, perdeu o medo. O que muda é o que vem de dentro. Então, eu acho que nós não temos que ter medo de conviver, nem medo de mudar, e, principalmente, não ter medo do conflito. Eu acho Tem um que livrinho o caminho muito interessante que se chama O Conflitivo Evangelho de Marcos. O Evangelho Conflitivo de Marcos. Então, o Evangelho é conflitivo. Se ele não fosse conflitivo, Jesus não nasceria nas condições que nos relatam Mateus e Lucas, e nem acabaria crucificado, como nos relatam os 4 evangelistas. Então, Jesus viveu imensos conflitos. E uma pastoral que se coloca do lado dos pobres, numa sociedade de enriquecimento, é conflitiva. Uma pastoral de gratuidade, no mundo meritocrático, ela é conflitiva. Eu apanho bastante. Mas se a gente ficar com medo de apanhar, não vai ter jeito. Não sai para a luta, né? Quem tem medo não vai à luta. O Macedo já está aí como que postando cantam nas comunidades. Quem tem medo sofre mais. Padre Júlio, Dom Macedo já está aí comentando alguns, acredito já ele estará aqui conosco.